E aí, meus caras, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa estradinha aqui da roça ainda. Falou outro vídeo na estradinha da roça. Olha aí pra vocês verem. Dá uma filmada aí. Olha pra vocês verem que natureza e que bacana que é andar por aqui. A Street Twin tá aí, ó. Vou pegar ela agora para dar essa volta. E aqui é muito gostoso. Comentei aqui no outro vídeo que aqui era onde que eu... estrada da casa da minha avó, sabe? Então vocês imaginam, né? Se eu gosto aqui ou não gosto. Estradinha gostosa, viu? Tem lembrança aqui nesse trem demais. Vou colocar um pouquinho pra cima a câmera para poder pegar mais um panorama geral aqui. E agora eu já tô voltando já, sabe? Então vamos nessa. Vambora. Ô, gente, o assunto hoje, vamos pro assunto do vídeo. É o seguinte: controle da raiva, da ira. Ou como diria minha avó, da raiva. Como controlar a raiva que nos aflige, a raiva. Fala pra vocês, eu tenho acompanhado aí um pesquisador americano aí, que ele estuda esse assunto, controle da raiva. Ele é um cara que faz atendimento aí nas cadeias lá dos Estados Unidos, com caras que cometeram crimes violentos, sabe? E aí, o que ele faz? Ele tem a teoria dele sobre o controle da raiva, como que você faz para controlar e tudo mais, e ele tem algumas coisas muito legais. Como eu tô lendo o livro do cara, então o que acontece? Eu quero trazer para vocês aí algumas dicas que eu vi no livro, sabe? São coisas simples. Às vezes você olha assim, né, bicho? O cara fez o livro, o cara é especialista, e às vezes o cara vai te dar as dicas. Na hora que ele te fala a dica, é uns trem bobo, bicho, sabe? Você fala assim, porra, mas se fosse pra você me dar essa dica, eu soubesse que era isso, eu nem precisava da dica. Mas na verdade não, é porque realmente são coisas simples. Mas como diz um outro pesquisador que eu acompanho também, americano, ele fala o seguinte, ó, que o problema do ser humano não é de conhecimento, mas é de comportamento. Então o que interessa não é você saber as coisas, mas sim aplicar aquilo que você sabe. Então esse cara, ele dá várias dicas. Eu quero fazer isso para vários vídeos, para não ficar muito grande, né, bicho, esse negócio, né? Fazer um negócio mais civilizado aí pra vocês. Mas ele dá muita dica, e tem duas que eu destaquei para esse vídeo aqui agora. E vamos a elas, né? A primeira delas é o seguinte: é simplesmente você fazer o que eles chamam de validar, ou seja, dar validade à sua raiva. E o que é isso, velho? É simplesmente você entender que a sua raiva, você tem direito a ela, sabe? Você tem o direito de estar com raiva, na maioria das vezes, ou talvez até em todas as vezes. Aconteceram coisas na sua vida, você está passando por situações, existe uma série de processos aí, conscientes e inconscientes, existe todas as relações, e muitas vezes você está com raiva, e isso é uma coisa muito natural. E a gente tem que admitir que é um direito nosso. Isso não quer dizer que você tenha direito de fazer uma série de outras coisas que as pessoas fazem quando estão com raiva. Você tem direito de estar com raiva, você tem direito de sair dando soco na cara dos outros? Não. Isso não é um direito que você tem. Mas o direito legítimo de estar com raiva nas mais diversas situações, você pode estar com raiva. Não existe problema em estar com raiva, sabe? E isso é como se você estivesse legitimando. Olha o dog ali de novo. Ô, bichinho, sai da estrada, neguinho.
É como se você estivesse legitimando simplesmente sua condição humana, né? Você passa, todos nós passamos por diversas coisas, momentos de tensão que são os mais variados em diferentes momentos da vida, trabalho, conta, casamento, ou então falta de casamento, filho ou falta de filho, entendeu? Encheção de saco no trabalho, um monte de trem. Então o que é que esse cara estava falando nessa parte? Simplesmente ele estava falando assim, ó, você tem que reconhecer que o fato do ser humano ter raiva é uma coisa natural da vida. E como é uma coisa natural da vida, não tem problema nenhum. Porque o que acontece na maioria das vezes? O que acontece é o seguinte, que a pessoa se estressa, né, pelo estresse natural da raiva, mas ela acha que não tem o direito de estar com raiva, então ela fica com raiva de estar com raiva, ou então com vergonha de estar com raiva, ou então achando que está fazendo uma coisa errada. Vocês pegaram a ideia, né? Um monte de trem aí diferente, que você pode viajar na maionese, que você está com raiva e que aquilo ali é uma coisa do mal. Eu sou do mal porque eu estou com raiva, ou então eu sou o mal porque eu estou com raiva. E não tem nada a ver isso, sabe? Então, mas é pra você se sentir bem por estar com raiva? Também não. É só pra você entender que é uma coisa humana, normal, que acontece e vai acontecer sempre. O problema não é ter raiva. O problema é o que você faz com essa raiva. Isso é uma outra coisa que nós vamos tratar em outro vídeo. Mas então a primeira ideia que eu queria passar pra vocês era essa, ó. Ter raiva é uma coisa que é uma coisa natural da vida, né? Todo mundo tem problemas e você pode ficar com raiva por estar com os problemas, por estar passando por situações, né? Ninguém falou que a vida é justa. E se a vida não é justa, nada mais natural do que a gente ficar muito irritado e muito puto com um monte de coisa que acontece, porque não é fácil, né, xará? Vamos falar sério, eu sei muito bem disso. Então beleza, o primeiro ponto era esse. Vamos usar o segundo ponto. Isso aí é o tipo da dica simples que ele deu e que eu achei muito bacana e que eu estou tentando utilizar no meu dia a dia. E é o seguinte, ele fala o seguinte, ó: a sua cabeça, ela é como se fosse uma caixa vazia. O que você colocar dentro dela vai ficar lá dentro. Olha pra você ver, imagina só que trem mais besta isso, mas verdadeiro, né? Sua cabeça é como se fosse uma caixa vazia. Tudo que você colocar lá dentro vai ficar lá dentro. E qual que é o contexto dele falar esse tipo de coisa aí que ele falou, que eu achei útil pra caramba pra mim? O contexto é o seguinte, que às vezes, muitas vezes, a gente consome conteúdos que não fazem bem pra gente, sabe? Esse é o contexto. Cara, e eu vi isso no meu próprio dia a dia, bicho, de uma forma muito louca, que era o seguinte: quando eu tava no carro, muitas vezes eu escutava rádio, sabe? Eu já tinha aqueles programas de rádio que eu escutava já normalmente, né? E você sabe, né? A imprensa é altamente ideológica, tudo mais, normal, né? Mas eu percebia, eu comecei a perceber que aquele conteúdo do rádio era um conteúdo que me irritava, velho, sabe? Aquilo me fazia ficar com raiva, porque eu discordo. Imagina você escutar um negócio que você discorda de quase tudo. Era eu escutando o rádio. Então, uma coisa curiosa é que com relação à televisão eu já tinha mudado minha atitude, sabe? Eu já não assisto televisão tem anos. Então, com relação a isso aí tava beleza. Mas olha só, nessa atitude minha de ficar ouvindo rádio, coisas que eu não gostava, programas de notícia que eu não concordava e que eu não, né, que eu não era da minha praia, o que eu tava fazendo, velho? Eu tava simplesmente enchendo a minha cabeça de um conteúdo que me irrita.
Qual a lógica disso? Então eu parei, né? Quando eu tô agora dentro do carro, o que eu tô fazendo? Tô só escutando podcast, aqueles podcasts que eu curto, sabe? Podcasts aí diversos podcasts aí que eu acho muito bacana, sabe? Então, as duas dicas de hoje eram essas. A primeira delas, reconhecer a inevitabilidade de a gente passar por situações de raiva e entender que isso é uma coisa natural, que não tem problema nenhum nisso, que você não é um cara do mal ou pernicioso ou qualquer coisa nesse sentido devido a você ter raiva, que é uma coisa totalmente normal. E a segunda coisa é você entender que as coisas que você colocar para dentro da sua cabeça, elas vão ficar lá dentro e são responsabilidade sua. Então o que acontece? As coisas que você está lendo, assistindo televisão, quer ver um trem para me matar de raiva, assistir um jornal, porque as notícias são dadas de forma tão ideológica que você discorda de tudo. Um dia desse eu vi a notícia assim, a mulher do jornal falou assim: olha que maravilha, estão oferecendo descontos no pagamento do IPTU, sabe? Então ela falou com alegria, cara, tão grande, que aquilo ali me, sabe? Nossa senhora. Entendeu? Tipo assim, o IPTU por si só já é uma coisa do mal. Aí ele vai ser uma coisa menos do mal um pouquinho, né? E a mulher tá te dando aquela notícia totalmente como se o IPTU fosse uma coisa maravilhosa, e aí que aí você vai pagar ele com desconto e que você tá contribuindo para a sociedade. Ou seja, tudo que eu não acredito, sabe? Pra que eu vou assistir isso, bicho? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério. Então tá, gente, era isso. As duas dicas estão aí. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam aí pra gente aumentar o fluxo aí de pessoas que estão assistindo os vídeos. Motovlog com tudo quanto é notícia louca que a gente tem aqui, que é o nosso motovlog aí bacana. Não só falando de moto, mas falando de diversos assuntos. E também comentem os vídeos, porque eu estou respondendo aos comentários, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e valeu!